jovem herdou apenas árvores mortas enquanto seus irmãos receberam as melhores terras. Com esses galhos secos, você aprenderá o valor do esforço, disse seu pai com desprezo. Ninguém imaginava que aquelas árvores aparentemente sem vida escondiam um segredo que mudaria seu destino para sempre. Mas antes de começarmos com esta história inspiradora, comenta aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo, siga o canal para não perder nenhuma nova história e deixa seu like para continuar nos acompanhando. Enquanto seus irmãos mais velhos, Ricardo e Fernando, haviam estudado em São Paulo e só voltavam para as festas de fim de ano, Ana permanecia como uma sombra fiel na fazenda do interior de Minas Gerais. Cozinhava, limpava e atendia às necessidades de seu Joaquim, um homem curtido pelo sol e endurecido pela vida. Aquela manhã de abril, o cartório do Dr. Silva cheirava a papéis velhos e madeira encerada. Seu Joaquim havia falecido 3 semanas atrás, após uma longa doença, e hoje seria lido seu testamento. Ana sentou-se num canto com as mãos entrelaçadas sobre o colo, enquanto seus irmãos ocupavam as cadeiras centrais diante da mesa de embuia. Procederei à leitura das últimas vontades de Joaquim Mendes da Silva, anunciou o tabelião, ajustando os óculos sobre o nariz. Ana escutava com o coração apertado. Não esperava grandes riquezas, mas ao menos confiava em receber algo que lhe permitisse começar uma vida própria depois de tantos anos de dedicação. Ao meu filho primogênito, Ricardo Mendes da Silva, deixo a casa da fazenda e as terras de várzea que margeiam o rio, somando 20 hectares. Ricardo sorriu satisfeito. Eram as melhores terras da região, sempre verdes e produtivas. Ao meu segundo filho, Fernando Mendes da Silva, deixo os 10 hectares de cafezal e a casa da cidade, junto com o trator e os equipamentos agrícolas. Fernando assentiu complacente. O cafezal produzia grãos de primeira qualidade que se vendiam a bom preço. Ana prendeu a respiração. Agora viria sua parte. E a minha filha Ana Mendes da Silva lego o terreno do Morro Alto com seu pomar abandonado. O silêncio ficou pesado. Ana piscou confusa. O terreno do Morro Alto era uma área pedregosa, afastada do rio, onde seu pai havia tentado plantar algumas árvores frutíferas anos atrás. Um projeto abandonado que ninguém visitava havia muito tempo. Ricardo soltou uma risada disfarçada. Só isso? Perguntou Ana com um fio de voz. O tabelião olhou-a por cima dos óculos. Há uma carta pessoal que seu pai deixou para a senhora, disse, estendendo-lhe um envelope lacrado. Com dedos trêmulos, Ana abriu o envelope e desdobrou a folha que continha. A caligrafia irregular de seu pai parecia zombar dela. Ana, deixo para você as árvores secas do morro. Com esses galhos mortos você aprenderá o valor do esforço, algo que nunca entendeu por ficar em casa como uma covarde. Talvez assim aprenda o que é trabalhar de verdade. As lágrimas queimaram seus olhos, mas Ana não lhes permitiu cair. Dobrou a carta e guardou-a na bolsa, enquanto o tabelião continuava com formalidades que já não escutava. Que herança o velho te deixou, hein? Zombou Fernando quando saíram à rua ensolarada. Mas pensando bem, é justo. Nós herdamos o que ajudamos a construir. Você só ficava em casa. Como se cozinhar, limpar e cuidar do papai durante a doença não fosse trabalho, respondeu ela com amargura. Qualquer empregada poderia ter feito isso, interveio Ricardo com desdém. Nós sim suamos no campo e nos negócios. Ana apertou os lábios e afastou-se sem responder. As ruas de paralelepípedo a viram caminhar com as costas retas e o olhar perdido. Não choraria. Não lhes daria essa satisfação. Ao chegar em casa, preparou uma pequena mochila com água e algo de comida. Precisava ver sua herança com os próprios olhos, entender a magnitude da zombaria final de seu pai. O caminho até o terreno do morro era íngreme e solitário. Depois de quase 1 hora de caminhada sob o sol do meio-dia, Ana chegou ao portão enferrujado que marcava a entrada. O cadeado estava empoeirado, mas a chave que o tabelião lhe entregara funcionou após várias tentativas. O que viu encolheu-lhe o coração. 1 hectare de terreno pedregoso, onde umas 20 árvores frutíferas se erguiam como esqueletos retorcidos. Mangueiras, jabuticabeiras, goiabeiras e pitangueiras que seu pai havia plantado 15 anos atrás, e depois abandonado, quando a seca as fez parecer morrer. Ana aproximou-se da árvore mais próxima.
uma mangueira de tronco retorcido. A casca estava ressecada e rachada. Os galhos nus apontavam para o céu como dedos acusadores. Não havia sinal de folhas, flores ou frutos. Galhos secos, murmurou recordando as cruéis palavras de seu pai. Deixou-se cair sob a sombra escassa de uma daquelas árvores e finalmente permitiu que as lágrimas fluíssem livremente. Chorou pela injustiça, pelos anos perdidos, pelos sonhos adiados. Chorou até que não lhe restaram mais lágrimas. Quando o sol começou a descer, Ana incorporou-se e olhou ao redor com novos olhos. Este era seu legado, por miserável que fosse. Poderia vendê-lo por alguns trocados e ir embora, ou poderia... Aproximou-se novamente da mangueira e, quase por instinto, raspou levemente a casca com a unha. Sob a superfície seca e acinzentada, apareceu uma tênue cor verde. Surpresa, sacou o canivete que levava no bolso e raspou com mais força. O interior estava úmido, vivo. Com o coração acelerado, correu para examinar outras árvores. Todas apresentavam o mesmo padrão. Morte por fora, vida por dentro. Não estão mortas, sussurrou com assombro. Só estão dormindo. Nesse momento, ouviu um ruído às suas costas. Ao voltar-se, viu um senhor idoso apoiado numa bengala que a observava desde a entrada. Vejo que finalmente alguém visita este pomar abandonado, disse o homem com voz rouca. É minha herança, respondeu Ana insegura. Quem é o senhor? Seu Manuel para servir. Tenho o terreno vizinho, aquele ali. Apontou com a bengala uma pequena casa ao longe. Conheci seu pai, um homem teimoso como uma mula. Plantou essas árvores e as abandonou na primeira dificuldade. Ana aproximou-se do velho. Acha que poderiam reviver? Seu Manuel olhou-a com curiosidade. Sabe algo de árvores, moça? Não, admitiu Ana. Mas posso aprender. Um sorriso enrugou ainda mais o rosto curtido do ancião. Essas árvores precisam de 3 coisas: água, cuidado e paciência. A terra aqui é boa, mas seu pai nunca construiu um sistema de irrigação adequado. Desistiu cedo demais. Não tenho dinheiro para sistemas de irrigação, disse Ana com desânimo. Mas tem 2 mãos, não é? E eu tenho conhecimentos, respondeu seu Manuel. Meu avô era enxertador, ensinou-me alguns truques que poderiam te interessar. Pela primeira vez em muito tempo, Ana sentiu algo acender-se dentro dela. Não era exatamente esperança, mas parecia. Me ensinaria? Perguntou com timidez. Por que não? Respondeu o ancião com uma piscadela. Na minha idade a gente se aborrece facilmente. Além disso, gostaria de ver a cara dos seus irmãos quando esses galhos secos voltarem a dar fruto. Aquela tarde, Ana voltou para casa com algo que não tinha há anos, um propósito. Enquanto preparava o jantar, sua mente trabalhava freneticamente. Tinha algumas economias, não muitas. Poderia alugar o quarto de Ricardo para algum turista e conseguir renda extra. E havia as receitas de conservas da avó. Quando seus irmãos chegaram para recolher seus pertences, encontraram-na consultando um livro sobre fruticultura que havia pedido emprestado na biblioteca. O que está fazendo? Perguntou Fernando com desdém. Aprendendo a ressuscitar árvores mortas. Algo assim, respondeu ela sem levantar a vista. Não seja ridícula, Ana, interveio Ricardo. Venda esse terreno inútil e arranje um marido. É o único sensato que pode fazer. Ana fechou o livro e olhou seus irmãos diretamente nos olhos. Esta casa já não é de vocês, disse com voz serena. Agradeceria que recolhessem suas coisas e fossem embora antes de anoitecer. Está nos expulsando? Ricardo soltou uma gargalhada incrédula. Só recordo que agora esta é minha vida e minhas decisões, respondeu ela. E decidi que meu caminho começa amanhã ao amanhecer, com umas árvores que todos acreditam mortas. Aquela noite, enquanto seus irmãos levavam seus pertences entre protestos e ameaças, Ana fez algo que não havia feito em anos. Sonhou com o futuro. Um futuro que, como suas árvores, só precisava de cuidado, água e muita, muita paciência. O que ninguém sabia então era que aqueles galhos secos escondiam um potencial que mudaria não apenas sua vida, mas a de todo o vale. E que a herança envenenada que seu pai lhe havia deixado como castigo
se converteria no presente mais valioso que poderia ter recebido. A alvorada apenas despontava quando Ana pôs-se a caminho de seu terreno. Levava uma velha mochila com ferramentas básicas, uma pequena pá, tesouras de poda enferrujadas que encontrou no galpão, um cantil cheio de água e um caderno para tomar notas. Não sabia nada de agricultura, mas estava decidida a aprender. Ao chegar ao terreno, encontrou seu Manuel esperando-a. O ancião havia trazido consigo alguns livros antigos e uma caixa de madeira que continha estranhas ferramentas. "Bom dia, moça. Vejo que vai a sério", disse com aprovação ao ver seu equipamento improvisado. "Nunca estive mais séria em toda a minha vida", respondeu Ana, deixando sua mochila no chão. "Por onde começamos?" Seu Manuel sorriu. Gostava daquela determinação. "Pelo princípio, entender o que temos aqui." Durante as horas seguintes, o ancião ensinou-a a examinar as árvores. Com mãos experientes, mostrou-lhe como raspar delicadamente a casca para comprovar a vitalidade do câmbio, aquela fina camada esverdeada sob a superfície. "Veja", explicou mostrando-lhe um corte num galho. "Esta árvore não está morta, está adormecida. Protegeu-se da seca, entrando num estado de latência profunda." Ana tomava notas freneticamente. "E posso despertá-las? Podemos tentar, mas não será fácil nem rápido", advertiu o ancião. "Precisarão de irrigação constante, poda de recuperação e muita paciência." A primeira tarefa foi examinar cada uma das 22 árvores. 16 mostravam sinais claros de vida latente, 4 estavam em estado crítico e 2 haviam morrido irreparavelmente. "Não está mal", concluiu seu Manuel. Seu pai plantou boas variedades, mas cometeu o erro de não adaptá-las bem ao terreno. Plantou-as e esperou que crescessem sozinhas, como se a natureza fosse uma empregada a seu serviço. Enquanto falava, Ana notou algo peculiar no chão perto de uma das árvores. "O que é isto?" perguntou apontando uma pequena área onde a terra parecia afundada. Seu Manuel agachou-se com dificuldade e apalpou o terreno. "Interessante", murmurou. "Ajude-me a cavar aqui." Com a pequena pá, Ana começou a remover a terra. Não havia cavado nem meio metro quando o metal bateu contra algo sólido. "Continue", animou-a o ancião. Após vários minutos de esforço, descobriram uma estrutura de pedra circular. "Um poço!" exclamou Ana surpresa. "Mais propriamente uma antiga cisterna", corrigiu seu Manuel. Esta região foi famosa por seus sistemas de captação de água da chuva. Provavelmente tem séculos de existência e ficou soterrada com o tempo. Com renovado entusiasmo, continuaram escavando até desenterrar parte da estrutura. Era um poço de uns 2 metros de diâmetro revestido com pedras perfeitamente encaixadas. "Acha que terá água?" perguntou Ana com o coração acelerado. Só há uma forma de saber. Com a ajuda de uma corda e um balde que seu Manuel trouxe de sua casa, tentaram alcançar o fundo do poço. Para seu assombro, a uns 5 metros de profundidade, escutaram o inconfundível som da água. "Água!" gritou Ana, incapaz de conter sua emoção. "Temos água! E pelo som diria que é uma boa reserva", acrescentou o ancião com os olhos brilhantes. "Esta é a razão pela qual seu pai escolheu este lugar para seu pomar. Deve ter encontrado o poço, mas depois o abandonou quando viu que requeria muito trabalho desenterrá-lo completamente." Ana sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Quantas coisas valiosas teria abandonado seu pai por simples impaciência? "Vou limpá-lo e colocá-lo em funcionamento", decidiu. "Mesmo que tenha que fazer com minhas próprias mãos." Durante as semanas seguintes, Ana dividiu seu tempo entre 3 tarefas: restaurar o poço, aprender sobre as árvores frutíferas e ganhar algum dinheiro para subsistir. As manhãs dedicava ao terreno, trabalhando lado a lado com seu Manuel. As tardes ao seu novo trabalho como ajudante na pequena biblioteca do município, onde podia consultar livros de agricultura enquanto ganhava um modesto salário. As noites passava estudando, planejando e ocasionalmente chorando de esgotamento. Mas nunca, nem por um momento, pensou em desistir. O município inteiro começou a murmurar sobre a moça das árvores secas,
como a chamavam. Alguns zombavam abertamente, outros a observavam com curiosidade, e uns poucos ofereceram ajuda desinteressada. Uma dessas pessoas foi Beatriz, a bibliotecária, uma mulher de meia idade que havia viajado por meio mundo antes de regressar ao seu município natal. Encontrei isto para você, disse-lhe um dia, entregando-lhe um livro antigo. É um tratado sobre enxertos pouco convencionais. Trouxe de minha viagem ao Rio Grande do Sul. Ana folheou o livro com fascinação. Estava cheio de técnicas de enxertia que jamais havia imaginado, algumas de culturas indígenas que haviam aperfeiçoado a arte de combinar diferentes espécies para obter frutos únicos. É maravilhoso, sussurrou percorrendo as páginas com reverência. Fique com ele, sorriu Beatriz. Alguém que trabalha tão duro merece todas as ferramentas possíveis. Ao final do primeiro mês, Ana havia conseguido limpar completamente o poço e construir um rudimentar sistema de roldanas para extrair água. Seu Manuel ensinou-a a criar canais de irrigação utilizando pedras e argila, seguindo as antigas técnicas que haviam usado os colonos séculos atrás. A água começou a fluir pela primeira vez em anos naquele terreno pedregoso, e as árvores receberam sua primeira bebida profunda. Agora vem o difícil, explicou seu Manuel. A poda de recuperação, teremos que cortar todas as partes mortas, para que a seiva se concentre nas zonas vivas. Foi um trabalho doloroso. Cada galho cortado parecia um pequeno funeral. Mas Ana entendeu a necessidade do sacrifício. Às vezes, para crescer, primeiro é preciso perder partes de si mesmo. Uma tarde, enquanto trabalhavam numa goiabeira particularmente danificada, Ana notou que seu Manuel observava com interesse um pequeno broto verde que havia aparecido na base de uma das mangueiras. Sabe o que é isso? Perguntou o ancião com um sorriso misterioso. Um rebento? É a resposta às nossas preces, respondeu aproximando-se lentamente. Esta árvore está utilizando seu último esforço para produzir um broto. É sua forma de sobreviver, de renascer. Ana ajoelhou-se junto ao pequeno broto. Era apenas visível, uma diminuta promessa verde que surgia da terra. Podemos usar isto? Podemos fazer muito mais que isso, respondeu seu Manuel com entusiasmo. Lembra do livro sobre enxertos que Beatriz te deu? Aqui é onde entra em jogo. Durante os dias seguintes, o ancião ensinou-lhe a antiga arte da enxertia. Mostrou-lhe como tirar mudas das árvores mais saudáveis, como preparar as gemas para enxertá-las nos troncos enfraquecidos e como proteger essas uniões com argila e ataduras improvisadas. O que estamos fazendo, explicou enquanto trabalhavam, é como uma transfusão de vida. Estamos tomando a força de uma parte e dando-a à outra que necessita. Como uma família deveria ser, murmurou Ana, pensando em seus irmãos. Seu Manuel olhou-a com compreensão. Exatamente. Na natureza tudo está conectado. As árvores de uma floresta se comunicam através de suas raízes, ajudam-se mutuamente. Só nós humanos esquecemos essa lição. E se você está gostando dessa história de superação, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. Sua presença aqui faz toda a diferença. Uma tarde, ao voltar para casa depois de uma jornada particularmente dura, Ana encontrou-se com Fernando na praça do município. Ouvi que está trabalhando naquele terreno inútil, disse ele sem nem sequer cumprimentar. Sim, respondeu ela com calma. Está perdendo tempo, Ana. Venda-me esse terreno. Darei um preço justo. Ana olhou-o surpresa. Por que você quereria comprar uns galhos secos? Fernando desviou o olhar. Estive pensando, poderia usar esse terreno para ampliar o cafezal. Não está à venda, respondeu ela simplesmente. Seja razoável, insistiu ele com um tom que oscilava entre a súplica e a ordem. Não sabe nada de agricultura, vai acabar arruinada. Ana sorriu com serenidade. Pode ser que não saiba muito, mas estou aprendendo e descobri algo interessante naquele terreno. O quê? Água, respondeu ela. Um poço antigo com água abundante, justo o que você vai precisar em breve quando a seca piorar. O rosto de Fernando empalideceu. Como sabe da seca? Leio os boletins meteorológicos na biblioteca. Este verão será o mais seco em décadas.
Enquanto se afastava, Ana sentiu uma estranha sensação de poder. Não era vingança o que buscava, mas justiça. E pela primeira vez entendeu que tinha algo valioso entre as mãos. Aquela noite, enquanto revisava suas contas na pequena mesa da cozinha, Ana tomou uma decisão audaz. Gastaria metade de suas economias em comprar material para melhorar o sistema de irrigação e em adquirir novas ferramentas. Era um risco enorme, mas seu instinto lhe dizia que era o momento de apostar alto. No dia seguinte, visitou a loja de materiais de construção e comprou tubulação, uma pequena motobomba de segunda mão e diversas ferramentas. O dono, seu Carlos, olhou-a com curiosidade. Tudo isso é para o pomar do Morro Alto? Sim, respondeu ela sem vacilar. Seu pai costumava dizer que aquela terra só servia para cabras, comentou o homem enquanto preparava a conta. Meu pai nunca descobriu o poço, replicou Ana com um sorriso. Seu Carlos olhou-a com novo interesse. Encontrou água lá em cima? Suficiente para converter esses galhos secos num vergel. O homem assentiu pensativo. Vou te fazer um desconto nas tubulações. E se precisar de ajuda para instalar a bomba, meu filho Lucas poderia dar uma mão. Estudou engenharia agronômica em Viçosa, embora agora trabalhe comigo. Foi assim que Lucas Ferreira entrou na vida de Ana, um jovem de 30 anos que havia regressado ao município para ajudar no negócio familiar após a crise econômica. Na tarde seguinte, ele apareceu no terreno com sua caixa de ferramentas e um sorriso amável. Meu pai me contou sobre seu projeto, disse a modo de cumprimento. Admiro sua coragem. Ana sentiu que corava levemente. Não é coragem, é teimosia. Às vezes são a mesma coisa, respondeu ele observando o trabalho já realizado. Impressionante o que conseguiu em tão pouco tempo. Com a ajuda de Lucas, o sistema de irrigação ficou instalado em uma semana. Uma pequena bomba solar extraía a água do poço e distribuía através de canos até cada árvore. Seu Manuel observava o progresso com orgulho paternal. Agora vem o mais difícil, advertiu o ancião quando terminaram a instalação. A espera. As árvores precisam de tempo para despertar. Para desgosto de Ana, ele tinha razão. As semanas seguintes foram um exercício de paciência. Algumas árvores mostravam sinais animadores, pequenos brotos, tímidas gemas. Outras permaneciam obstinadamente adormecidas. Os enxertos, no entanto, começaram a mostrar resultados promissores. As uniões cicatrizavam bem e nova vida fluía através delas. Uma manhã, enquanto Ana examinava uma mangueira particularmente obstinada, seu Manuel apresentou-se com uma caixa de madeira. Estive pensando, disse misteriosamente. Essas árvores são fortes, mas precisam de algo especial para despertar completamente. Abriu a caixa e mostrou seu conteúdo. Pequenas sacolas de sementes etiquetadas com nomes que Ana nunca havia escutado. São variedades antigas de frutíferas, explicou. Algumas delas quase extintas. Meu avô as colecionava. Guardei essas sementes durante anos, esperando o momento adequado para usá-las. E esse momento é agora. Esse momento é você, respondeu o ancião. Essas sementes precisam de alguém que acredite nelas, que tenha paciência e coração para vê-las crescer. Alguém como você. Ana, com mãos trêmulas, aceitou o presente. Era uma responsabilidade enorme, mas também uma oportunidade única. Cuidarei delas como se fossem um tesouro, prometeu. São um tesouro, afirmou seu Manuel. Nestas sementes está a história de nossa terra, variedades que nossos antepassados cultivaram durante séculos e que agora estão desaparecendo por culpa da agricultura industrial. Aquela mesma tarde, Ana e seu Manuel prepararam um pequeno viveiro protegido para as sementes especiais. Cada uma foi plantada com reverência. Cada uma representava uma promessa. Enquanto trabalhavam, Ana não pôde evitar pensar em quanto havia mudado em tão pouco tempo. De ser a filha invisível, a cuidadora silenciosa havia se convertido numa mulher com propósito, com sonhos próprios e a determinação de torná-los realidade. O antigo pomar de galhos secos começava a transformar-se. Os canais de irrigação serpenteavam entre as árvores como veias de vida. Os troncos, antes cinzas e murchos, mostravam agora reflexos de cor sob a casca renovada. E no viveiro,
Diminutas promessas verdes começavam a asomar-se a um mundo que as havia esquecido. Sabe o que é o mais valioso que tem aqui? Perguntou seu Manuel uma tarde enquanto contemplavam seu trabalho. A água? Aventurou Ana. As raízes, respondeu o ancião apontando para o chão. Estas árvores têm raízes profundas. Sobreviveram à seca porque se negaram a render-se, porque continuaram buscando água no mais profundo da terra. Como você, Ana. Você tem raízes profundas. Aquela noite, enquanto voltava para casa sob um céu tachonado de estrelas, Ana sentiu uma conexão ancestral com aquela terra. Já não era apenas uma herança envenenada, era uma oportunidade de redenção, não só para as árvores esquecidas, mas para ela mesma. O que não sabia então é que aquelas raízes profundas, aquela determinação silenciosa, logo seriam postas à prova de maneiras que jamais teria imaginado. E que o verdadeiro desafio apenas estava começando. O verão chegou com uma onda de calor despiedada que pôs à prova a resistência de todo ser vivo na região. Tal como Ana havia previsto, a seca começou a afetar seriamente as plantações. Os cafezais de Fernando mostravam sinais de estresse hídrico, e os campos de várzea de Ricardo, apesar de sua proximidade com o rio, sofriam pela redução da vazão. Em contraste, o pequeno pomar de Ana florescia graças ao poço e ao eficiente sistema de irrigação. As árvores, alimentadas por água constante e cuidadas com devoção, começavam a mostrar claros sinais de recuperação. Novos galhos brotavam dos troncos antes desnudos, e pequenas folhas de um verde vibrante davam sombra à terra antes árida. Uma manhã de julho, Ana chegou ao pomar para encontrar seu Manuel contemplando uma das mangueiras com expressão de assombro. "Olhe!" exclamou o ancião quando a viu chegar, apontando uma pequena protuberância verde num dos galhos. O primeiro fruto. Ana aproximou-se correndo. Efetivamente, ali estava. Uma diminuta manga, não maior que uma bolinha de gude, mas perfeitamente formada. Era o primeiro fruto que nascia naquele pomar em mais de uma década. "É lindo", sussurrou com lágrimas nos olhos. "Acha que chegará a amadurecer?" "Com os cuidados adequados, sim", respondeu seu Manuel. "Esta mangueira é das que enxertamos primeiro, lembra? É a que recebeu a gema da árvore do meu quintal. Aquela variedade antiga que já não se encontra." Ana tocou delicadamente o pequeno fruto. Era a prova tangível de que o impossível podia fazer-se realidade com suficiente fé e trabalho. "Deveríamos protegê-la", sugeriu. Dos pássaros e do sol, com uma delicadeza infinita, construíram uma pequena gaiola de tela para proteger a manga, assegurando-se de que recebesse luz, mas não o sol direto do meio-dia. A notícia do primeiro fruto no pomar dos galhos secos espalhou-se pelo município como pólvora. Logo, as pessoas começaram a aproximar-se para ver o milagre com seus próprios olhos. Entre eles, para a surpresa de Ana, estava Dona Teresa, a mãe do prefeito e uma das mulheres mais influentes do município. "É verdade o que dizem então", comentou a mulher observando a mangueira com interesse. "Conseguiu o impossível. Ainda falta muito trabalho por fazer", respondeu Ana com humildade. Dona Teresa estudou-a com atenção. "Meu filho está organizando a feira de produtos locais para setembro." "Deveria participar." "Com o quê?" "Mal tenho um fruto", sorriu Ana. "Com sua história", respondeu a mulher. "Às vezes o que as pessoas precisam não são produtos, mas esperança. E você, moça, criou esperança do nada." Após a visita de Dona Teresa, outras pessoas começaram a aproximar-se do pomar. Nem todos vinham por curiosidade mórbida. Alguns traziam conhecimentos, outros ofereciam ajuda. Uma tarde, Joana, a neta da antiga benzedeira do município, apresentou-se com um frasco de líquido esverdeado. "É um biofertilizante que minha avó costumava preparar", explicou. "Fortalece as raízes e afasta certas pragas. Acho que poderia ajudar suas árvores." O gesto comoveu Ana profundamente. Pouco a pouco, seu projeto solitário começava a transformar-se em algo maior, algo que envolvia a comunidade. Até Lucas, o filho do dono da loja de materiais, havia se convertido num visitante regular. Vinha com pretextos técnicos,
revisar a bomba, ajustar a irrigação, mas Ana sabia que havia algo mais em suas visitas. Via nos olhos dele, na forma como se iluminavam quando falavam de projetos futuros, em como escutava atentamente cada palavra que ela dizia sobre suas árvores. Uma tarde, enquanto Ana classificava as mudas que haviam nascido das sementes de seu Manuel, Lucas fez-lhe uma proposta inesperada. Estive pensando, você poderia diversificar este terreno. O poço tem água suficiente mesmo para a seca. Já considerou plantar algumas variedades exóticas? Variedades exóticas? Perguntou ela intrigada. Frutas tropicais adaptadas ao clima. Explicou Lucas com entusiasmo. Na universidade fiz minha tese sobre isso. Há certas variedades de maracujá especial, graviola e até carambola que podem ser cultivadas aqui com técnicas de proteção adequadas. Ana olhou-o fascinada. Jamais lhe teria ocorrido algo assim. Seria viável? Com o microclima que você tem aqui em cima e a água assegurada, sim. Acho que funcionaria, respondeu ele. Poderia conseguir algumas mudas. Um amigo da universidade trabalha num centro de pesquisa agrícola em Lavras. Aquela conversa marcou o início de uma nova fase no projeto. Lucas não só conseguiu as mudas prometidas, também trouxe consigo um conhecimento técnico que complementava perfeitamente a sabedoria tradicional de seu Manuel. Os três formavam uma equipe peculiar, mas eficaz. Seu Manuel, com seus conhecimentos ancestrais sobre enxertos e variedades locais, Lucas com sua formação acadêmica e visão inovadora, e Ana, o coração do projeto, com sua determinação inquebrantável e capacidade para aprender e adaptar-se. Durante as semanas seguintes, prepararam um setor do terreno para as plantas exóticas, construíram pequenas estufas com materiais reciclados e desenharam um sistema de irrigação específico para cada variedade. Ana absorvia conhecimentos como uma esponja, estudando à noite em livros que Lucas e Beatriz lhe proporcionavam. A meados de agosto, a pequena manga havia crescido até alcançar um tamanho respeitável. Não era perfeita segundo os padrões comerciais. Tinha algumas manchas e uma forma ligeiramente irregular, mas para Ana era a coisa mais linda que havia visto jamais. Logo estará pronta para ser colhida, anunciou seu Manuel com orgulho paternal. Será a primeira de muitas. Efetivamente, outras árvores haviam começado a dar frutos, embora nenhum tão desenvolvido como aquela primeira manga. Os enxertos estavam funcionando, e as variedades antigas demonstravam sua resistência e adaptabilidade. Porém, nem tudo eram boas notícias. A seca intensificava-se, e com ela os problemas para os agricultores da região. Uma tarde, Ana encontrou-se com Fernando na mercearia do município. Seu irmão parecia esgotado e preocupado. Como vai o cafezal? Perguntou ela tentando ser cordial. Fernando olhou-a com ressentimento. Está secando, respondeu secamente. Como tudo nesta região. Sinto muito, disse ela sinceramente. Você sente? Fernando soltou uma risada amarga. Você é a única que não tem problemas de água, não é? Com esse poço milagroso que encontrou. Ana manteve-se serena. O poço sempre esteve ali. Só era preciso procurá-lo. Muito poético, cuspiu Fernando. Enquanto você brinca de ser agricultora com suas arvorezinhas, famílias de verdade estão perdendo seu sustento. As palavras doeram, mas Ana não se deixou provocar. Se precisar de água para salvar parte do seu cafezal, podemos conversar, ofereceu. Não quero ver ninguém arruinado, nem mesmo você. Fernando olhou-a surpreso, como se não pudesse acreditar no que escutava. Não preciso da sua caridade, respondeu finalmente, dando meia volta. Aquela noite Ana não pôde dormir. As palavras de Fernando ressoavam em sua mente. Era egoísta de sua parte desfrutar da água enquanto outros sofriam. Por outro lado, não havia sido ela quem trabalhou duramente para descobrir e restaurar o poço que seu pai havia abandonado? Na manhã seguinte, enquanto regava as novas mudas, escutou um ruído estranho proveniente do poço. Ao aproximar-se, descobriu com horror que alguém havia tentado manipular a bomba. Havia marcas de ferramentas nas tubulações e parte da fiação da bomba solar estava danificada. Alguém tentou sabotar o sistema, concluiu Lucas depois de examinar os danos. Felizmente não conseguiram muito. Quem faria algo assim? Perguntou Ana, embora em seu coração já soubesse a resposta.
Alguém desesperado, respondeu seu Manuel com voz grave. A seca tira o pior das pessoas. Decidiram revezar-se para vigiar o pomar. Seu Manuel durante as manhãs, Lucas pelas tardes, e Ana instalou uma pequena barraca para passar algumas noites ali. Não podiam permitir-se perder o que tanto lhes havia custado construir. Uma noite, enquanto Ana fazia guarda, escutou passos aproximando-se. Silenciosamente pegou uma lanterna e esperou. A silhueta de um homem apareceu junto ao poço. Quando estava a ponto de manipular a bomba, Ana acendeu a luz. Ricardo, disse com voz firme. O que você pensa que está fazendo? Seu irmão mais velho ficou paralisado, como uma criança surpreendida roubando doces. Preciso da água, respondeu finalmente. Minhas plantações estão morrendo. E você acha que a solução é roubar? Destruir o que outros construíram? É que não é justo, exclamou Ricardo com a voz quebrada pela frustração. Por que você, que nunca trabalhou a terra, tem água enquanto nós nos arruinamos? Ana aproximou-se de seu irmão, iluminando seu rosto com a lanterna. Viu algo que nunca havia visto antes nele. Medo. Você está assustado, afirmou. Não como acusação, mas como constatação. Suas plantações estão em perigo e não sabe o que fazer. Ricardo desviou o olhar. Os bancos não esperam, murmurou. As hipotecas têm que ser pagas, com seca ou sem seca. Ana apagou a lanterna e sentou-se numa pedra próxima, convidando seu irmão a fazer o mesmo. Há outra solução, disse depois de um longo silêncio. Uma que não implica roubar nem destruir. Qual? Cooperação. Podemos compartilhar a água, mas com condições. Aquela noite, sob um céu estrelado, os irmãos desavindos chegaram a um acordo tentativo. Ana compartilharia a água com Ricardo e Fernando para salvar parte de suas plantações, em troca de ajuda para expandir o sistema de irrigação e uma participação justa nas futuras colheitas. Não será fácil, advertiu ela. Vocês terão que trabalhar aqui comigo, seguindo minhas condições. Já não sou a irmã invisível que vocês podem ignorar. Ricardo assentiu lentamente, engolindo seu orgulho. Falarei com Fernando, disse finalmente. Não prometo que aceitará, mas tentarei. Na manhã seguinte, Ana compartilhou a conversa com seu Manuel e Lucas. O ancião mostrou-se preocupado. Tenha cuidado, moça. As pessoas podem mudar quando estão desesperadas, mas voltar a seus velhos hábitos quando a crise passa. Eu sei, respondeu ela, mas são meus irmãos. E este pomar me ensinou que às vezes o que parece morto só está esperando uma oportunidade para renascer. Para a surpresa de todos, Fernando aceitou o acordo com relutância no início, mas a ameaça de perder seus cafezais era demasiado real para recusar a oferta. Durante as semanas seguintes, estabeleceu-se uma rotina incômoda, mas funcional. Os irmãos Mendes trabalhavam juntos pela primeira vez em suas vidas. Não era uma convivência fácil. Havia discussões frequentes sobre métodos e decisões, mas pouco a pouco um respeito relutante começou a crescer entre eles. No final de agosto chegou o grande dia. A colheita da primeira manga era um evento simbólico que Ana queria compartilhar com todos os que haviam sido parte daquela aventura. Convidou seu Manuel, Lucas, Beatriz, Joana e, com certa apreensão, seus irmãos. Aquela tarde, sob um sol que começava a declinar, o pequeno grupo reuniu-se ao redor da mangueira. Ana, vestida com um simples vestido branco que havia pertencido à sua mãe, aproximou-se da árvore com uma pequena cesta. Há 4 meses, este lugar era um cemitério de árvores esquecidas, disse olhando os presentes. Meu pai deixou-o para mim como castigo, acreditando que só encontraria fracasso. Hoje colhemos o primeiro fruto do que espero seja uma longa colheita de sonhos cumpridos. Com delicadeza tomou a manga entre seus dedos e separou-a do galho. Era pequena comparada com as mangas comerciais, mas perfeita à sua maneira. Ela a sustentou no alto e a luz do entardecer fez-a brilhar como uma joia. Proponho um brinde, interveio Lucas tirando uma garrafa de suco artesanal. Por Ana, que nos ensinou que não existem galhos secos, só corações que desistem cedo demais. Todos ergueram seus copos, até Ricardo e Fernando, embora com menos entusiasmo. E pelos novos começos, acrescentou seu Manuel olhando significativamente os irmãos.
porque nunca é tarde para endireitar uma árvore torta. Ana partiu a manga em tantos pedaços quantas pessoas havia, assegurando-se de que cada um recebesse uma parte, por pequena que fosse. Era um gesto simbólico, uma comunhão que selava uma aliança entre pessoas que haviam aprendido a trabalhar juntas apesar de suas diferenças. Quando ofereceu seu pedaço a Fernando, este hesitou um momento antes de aceitá-lo. Não sei se mereço isto, murmurou evitando seu olhar. Não se trata de merecer, respondeu ela suavemente. Trata-se de compartilhar. Aquela pequena cerimônia improvisada marcou um ponto de inflexão. No dia seguinte, Dona Teresa visitou o pomar acompanhada de seu filho, o prefeito. Impressionante, comentou o homem observando os avanços. Minha mãe tinha razão sobre você. Trabalhamos duro, respondeu Ana com simplicidade. E se nota, assentiu o prefeito. Venho fazer-lhe uma proposta formal. Queremos que seu pomar seja o centro da feira de produtos locais deste ano. Mas mal temos produção, objetou Ana. Não se trata só de produtos, interveio Dona Teresa. Trata-se de inovação, de resistência, de encontrar soluções em tempos difíceis. Seu pomar é um símbolo do que este município necessita: adaptação e esperança. A proposta era tentadora, mas aterrorizante. Implicava abrir as portas ao público, mostrar um projeto ainda em desenvolvimento, expor-se a críticas e expectativas. Preciso consultar com minha equipe, respondeu Ana olhando seu Manuel e Lucas. A equipe concordou em aceitar o desafio. Até Ricardo e Fernando viram uma oportunidade na exposição pública. As semanas prévias à feira foram frenéticas. Era preciso preparar o terreno para receber visitantes, criar trilhas, instalar pontos de informação, preparar amostras dos frutos que começavam a amadurecer. Ana mal dormia, dividida entre o trabalho físico e o planejamento. Uma noite, enquanto revisava a lista de tarefas pendentes à luz de uma lamparina, escutou uma suave batida na porta. Era Lucas com uma pasta sob o braço e expressão séria. Preciso te mostrar algo, disse estendendo uma série de documentos sobre a mesa. Estive pesquisando sobre as variedades antigas que seu Manuel te deu. Sabe o que você tem lá em cima? Ana negou com a cabeça, intrigada por seu tom urgente. Um tesouro genético, declarou Lucas. Algumas dessas variedades estão catalogadas como em perigo crítico de extinção. São patrimônio agrícola protegido, e os enxertos que você realizou poderiam ser revolucionários. Mostrou-lhe fotografias dos frutos que começavam a desenvolver-se nas árvores recuperadas. Mangas de formas inusuais, jabuticabas de cores jamais vistas no mercado, pitangas com padrões únicos na casca. Enviei algumas amostras para meus antigos professores na universidade. Continuou. Estão entusiasmados. Querem vir à feira para conhecer o projeto. Ana deixou-se cair numa cadeira, esmagada pelas implicações. Está dizendo que nosso pequeno pomar poderia ter importância científica? Não só científica, respondeu Lucas com os olhos brilhantes. Também econômica e cultural. Estas variedades antigas têm características que se perderam na agricultura moderna. Sabores únicos, resistência natural a pragas, adaptação ao clima local. São o futuro da agricultura sustentável. Ana sentiu um frio na barriga. Isso muda tudo, murmurou. Muda tudo, concordou ele. Mas de forma positiva, imagina as possibilidades. Aquela revelação marcou o início de uma nova etapa. O que havia começado como um projeto pessoal de sobrevivência estava convertendo-se em algo muito maior. E Ana, a filha invisível que havia herdado galhos secos, encontrava-se no centro de uma possível revolução agrícola. Mas com as oportunidades, também chegaram os perigos. Não todos celebravam seu sucesso. E havia forças em movimento que logo poriam à prova não apenas suas árvores, mas sua própria determinação de proteger o que havia construído. O primeiro fruto havia sido colhido, mas a verdadeira colheita ainda estava por vir. O primeiro sábado de setembro amanheceu com um céu limpo e uma brisa suave que prometia alívio do calor sufocante das últimas semanas. A praça central do município transformou-se num colorido mercado onde produtores locais exibiam seus melhores produtos:
queijos artesanais, doces de frutas, cachaças envelhecidas, artesanato em madeira e cerâmica. No entanto, o verdadeiro ponto de atenção estava no estande que Ana e sua equipe haviam preparado. Era modesto comparado a outros. Apenas uma mesa coberta com uma toalha branca bordada que havia pertencido à sua avó. Mas o que exibia chamava a atenção de todos os passantes. Sobre a mesa, cuidadosamente dispostos, havia exemplares dos frutos que o pomar havia produzido. Mangas de formas inusitadas com tons dourados e avermelhados que raramente se viam no mercado. Jabuticabas enormes de um roxo profundo quase negro. Pitangas cor-de-fogo com padrões únicos. E pequenas goiabas aromáticas que perfumavam todo o entorno. Mas o mais impressionante era o painel fotográfico que Lucas havia preparado. Mostrava a transformação do pomar em sequência. As árvores esqueléticas do início, o trabalho de restauração do poço, os primeiros brotos verdes, as flores delicadas e, finalmente, os frutos maduros. Era uma narrativa visual de ressurreição que falava mais que 1000 palavras. É impressionante, comentou uma senhora idosa parando diante do estande. Estas são as terras velhas do Morro Alto? Sim, senhora, respondeu Ana com orgulho. As mesmas que todos acreditavam improdutivas. Minha avó costumava falar dessas árvores, continuou a mulher com nostalgia. Dizia que antigamente produziam os frutos mais doces da região, antes que fossem abandonadas. Ana ofereceu-lhe uma pequena amostra de manga para provar. A mulher mordeu delicadamente e seus olhos se fecharam em êxtase. É igual ao que lembro da minha infância. Sussurrou com lágrimas nos olhos, o mesmo sabor. Como conseguiu? Com paciência, água e fé, respondeu Ana simplesmente. Durante toda a manhã, um fluxo constante de visitantes passou pelo estande. Alguns vinham por curiosidade, outros atraídos pela história que havia se espalhado pelo município. Muitos provavam os frutos e ficavam maravilhados com os sabores intensos e complexos, tão diferentes das variedades comerciais insípidas que encontravam nos supermercados. Seu Manuel, vestido com sua melhor roupa de domingo, atuava como narrador oficial, contando a história do pomar com um entusiasmo contagiante. Lucas, por sua parte, explicava os aspectos técnicos da recuperação e a importância da conservação de variedades antigas. Ricardo e Fernando, relutantes no início, haviam concordado em participar da feira. Vendiam conservas e geleias que Ana havia preparado com os primeiros frutos, um produto secundário que demonstrava as múltiplas possibilidades do pomar. Nunca pensei que veria o dia em que venderia geleias numa feira, murmurou Fernando com uma mistura de vergonha e resignação. É trabalho honesto, respondeu Ana. E os clientes adoram. Efetivamente, as geleias estavam tendo um sucesso inesperado. Ana havia usado receitas antigas de sua avó, combinando frutas com especiarias de forma única. Cada frasco tinha uma etiqueta feita à mão com um nome poético. Sonho de manga, memória de jabuticaba, promessa de pitanga. Por volta do meio-dia, a atenção voltou-se para a chegada de 3 pessoas que desceram de um carro com placas de lavras. Eram os professores da universidade que Lucas havia convidado. A doutora Helena Campos, especialista em fruticultura tropical. O doutor Roberto Machado, geneticista vegetal, e a jovem pesquisadora Camila Santos, que fazia seu doutorado em biodiversidade agrícola. Então este é o famoso pomar da ressurreição, comentou a doutora Helena com interesse enquanto examinava os frutos expostos. Lucas não exagerou em suas descrições. Ana sentiu-se intimidada pela presença daqueles acadêmicos, mas seu Manuel deu-lhe um olhar de encorajamento. Gostaríamos de visitar o local, solicitou o Dr. Roberto. As fotografias são impressionantes, mas precisamos ver as árvores-mãe para confirmar nossas hipóteses. Claro, concordou Ana. Podemos ir agora, se quiserem. Deixaram Fernando e Ricardo cuidando do estande e formaram uma pequena caravana até o Morro Alto. Durante a subida, Ana não pôde evitar sentir nervosismo. O que aqueles especialistas pensariam de seu trabalho improvisado? Encontrariam falhas em seus métodos? Mas quando chegaram ao pomar e os professores começaram a examinar as árvores, todas as suas dúvidas dissiparam-se.
A admiração em seus rostos era genuína e inconfundível. Isto é extraordinário, murmurou a doutora Helena, tocando reverentemente o tronco de uma mangueira. Este exemplar tem que ter pelo menos 50 anos. E o enxerto, olhe a cicatrização, é perfeito. O doutor Roberto tirava fotografias e coletava amostras de folhas com permissão de Ana. Algumas destas variedades estão em nosso banco de germoplasma, mas outras são completamente novas para mim. Onde conseguiu as sementes? Seu Manuel deu um passo à frente. São de minha coleção familiar, explicou. Meu avô as guardou durante décadas. Algumas datam do início do século passado. É um tesouro genético, declarou Camila com entusiasmo. Senhor Manuel, o senhor tem ideia do valor científico do que preservou? O ancião sorriu modestamente. Sempre soube que eram especiais, só esperava pela pessoa certa para compartilhá-las. Durante as horas seguintes, os pesquisadores examinaram cada árvore, tomando notas detalhadas, fotografando, medindo. Quando chegaram ao viveiro onde Ana cultivava as mudas das variedades antigas, a doutora Helena ficou sem palavras. Tem que proteger isto, disse finalmente com seriedade. Não apenas como um projeto agrícola, mas como patrimônio genético. Estas variedades poderiam ser fundamentais para o futuro da fruticultura brasileira, especialmente num contexto de mudanças climáticas. Proteger como? Perguntou Ana. Registrando-as formalmente, documentando suas características, criando um banco de germoplasma próprio, explicou o Dr. Roberto, e idealmente estabelecendo uma parceria com alguma instituição de pesquisa. Estamos interessados em propor uma colaboração formal entre seu pomar e nossa universidade, anunciou a doutora Helena. Você manteria a propriedade e o controle de tudo, mas teríamos acesso para pesquisa e documentação. Em troca, proporcionaríamos suporte técnico, acesso a equipamentos e possivelmente financiamento para a expansão. Ana olhou seu Manuel e Lucas, buscando orientação. Isto era muito maior do que havia imaginado. Precisaríamos colocar tudo no papel. Interveio Lucas em modo profissional. Estabelecer claramente os termos, proteger os direitos de Ana e do Sr. Manuel sobre as variedades. Claro, concordou a doutora Helena. Nada será feito sem um acordo formal que proteja todos os envolvidos. Quando voltaram à feira no final da tarde, Ana sentia-se como se estivesse flutuando. As possibilidades eram estonteantes e aterrorizantes ao mesmo tempo. O estande havia se esvaziado de quase todo o produto. Fernando contava o dinheiro com expressão surpresa. Vendemos tudo, anunciou incrédulo. As pessoas compraram até as últimas geleias e vários pediram para encomendar mais. E tem isto, acrescentou Ricardo estendendo uma lista. Nomes e telefones de pessoas interessadas em comprar frutas frescas quando a próxima colheita estiver pronta. Ana pegou a lista e contou mais de 30 nomes, 30 clientes potenciais que haviam provado seus frutos e queriam mais. Isto muda tudo, murmurou. Exatamente o que eu disse, comentou Lucas sorrindo. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar seu comentário dizendo o que achou dessa transformação incrível. E se inscreva no canal para acompanhar o próximo capítulo dessa história inspiradora. Aquela noite, o pequeno grupo celebrou no modesto restaurante da praça. Os professores da universidade, seu Manuel, Lucas, Beatriz, que havia fechado a biblioteca para participar da festa, e até Ricardo e Fernando, ainda processando o sucesso inesperado. Um brinde, propôs a doutora Helena erguendo seu copo. Pela Ana, que nos recordou que a ciência mais importante é aquela que se faz com as mãos sujas de terra e o coração cheio de esperança, e pelos sonhos que se negam a morrer, acrescentou seu Manuel, olhando Ana com orgulho paternal. Enquanto brindavam e riam, Ana sentia uma felicidade profunda e complexa. Havia conseguido algo que meses atrás parecia impossível, mas também sabia que com o sucesso vinham novas responsabilidades e desafios. Nos dias seguintes à feira, as coisas se aceleraram vertiginosamente. A história do pomar apareceu no jornal regional com uma foto de Ana entre suas árvores sob o título A Mulher que Ressuscitou Árvores Mortas.
O telefone não parava de tocar com pedidos de entrevistas, encomendas e propostas. Um empresário de Belo Horizonte ofereceu comprar toda a sua produção para uma cadeia de restaurantes gourmet. Uma cooperativa de produtos orgânicos propôs incluí-la em sua rede de distribuidores. Até um canal de televisão manifestou interesse em filmar um documentário. É muita coisa muito rápido, confessou Ana a Lucas uma tarde enquanto revisavam propostas. Sinto que estou perdendo o controle. Não tens que aceitar tudo, aconselhou ele. O importante é crescer de forma sustentável, mantendo a qualidade e os valores que te trouxeram até aqui. O que você faria? Lucas pensou um momento. Começaria com a parceria universitária. É a que te dá mais proteção e conhecimento. Depois escolheria uns poucos clientes locais de confiança para estabelecer relações a longo prazo e expandiria gradualmente a produção conforme te sintas segura. O conselho era sensato. Ana decidiu seguir esse caminho. A parceria com a universidade formalizou-se num documento de 10 páginas que Lucas revisou cuidadosamente com um advogado amigo. Estabelecia que Ana mantinha propriedade total sobre suas terras e variedades, mas permitia aos pesquisadores acesso para estudos não comerciais. Em troca, a universidade proporcionaria assistência técnica gratuita, treinamento e acesso a laboratórios para análise de solo e plantas. Para seu Manuel, reservaram uma cláusula especial, reconhecendo-o como guardião original das variedades antigas e garantindo que qualquer benefício comercial futuro seria compartilhado com ele. Não preciso de dinheiro, protestou o ancião quando lhe explicaram. Não se trata do que você precisa, mas do que merece, respondeu Ana firmemente. Sem suas sementes e conhecimentos, nada disso existiria. Com a parceria estabelecida, chegou o momento de expandir a operação. Usando parte do dinheiro, ganho na feira e um pequeno empréstimo do banco, desta vez com Ricardo como avalista, num gesto que marcou uma mudança genuína em suas relações, Ana comprou materiais para ampliar o sistema de irrigação e construir um pequeno galpão para processamento de frutas. Ricardo e Fernando, vendo o potencial do negócio, propuseram uma sociedade formal. Contribuiriam com trabalho e parte de suas terras para a expansão futura em troca de uma participação nos lucros. Tem que ser um acordo justo, estabeleceu Ana. Eu mantenho o controle majoritário das decisões. Vocês recebem participação proporcional ao que contribuem. Concordamos, aceitou Ricardo. Aprendemos a lição. Não queremos controlar, queremos participar. A transformação de seus irmãos não foi súbita nem completa. Ainda havia momentos de tensão e desentendimentos, mas era genuína. Trabalhar lado a lado no pomar, ver os resultados de seus esforços, havia criado uma base de respeito mútuo que nunca haviam tido. Uma tarde de outubro, enquanto Ana supervisionava a instalação de novas tubulações, um carro desconhecido subiu pelo caminho do morro. Dele desceu um homem de uns 50 anos, bem vestido, com pasta executiva. Senhorita Mendes? Cumprimentou estendendo a mão. Sou Álvaro Prado, representante da Agricorp Brasil. Ana apertou sua mão com cautela. Conhecia a Agricorp, uma das maiores empresas do agronegócio do país. Em que posso ajudá-lo? Vim fazer-lhe uma proposta, disse o homem com um sorriso profissional. Minha empresa está interessada em suas variedades de frutas. Estamos dispostos a oferecer um contrato muito generoso pela exclusividade de produção e comercialização. Não estou interessada em vender exclusividade, respondeu Ana. Nem sequer escutou a oferta, insistiu Prado. Falamos de uma quantia substancial de dinheiro. Suficiente para que você e sua família vivam confortavelmente o resto de suas vidas. Quanto? Perguntou Ana mais por curiosidade que por interesse. O número que Prado mencionou fez-lhe girar a cabeça. Era mais dinheiro do que jamais havia imaginado possuir. É uma quantidade considerável, admitiu. Mas mesmo assim não estou interessada. Estas variedades são patrimônio, não mercadoria. O sorriso de Prado endureceu-se levemente. Seja razoável, senhorita. Sozinha não pode proteger nem desenvolver adequadamente estas variedades. Precisa de recursos, infraestrutura, conhecimento técnico que só uma grande empresa pode proporcionar. Tenho a universidade para isso, respondeu Ana. A universidade lhe dá conhecimento, mas não dinheiro, replicou Prado.
E no mundo real, conhecimento sem capital não chega muito longe. Acho que nossa conversa terminou, disse Ana firmemente. Agradeço seu interesse, mas minha resposta é não. Prado guardou seus papéis com uma expressão que já não era amigável. É uma pena, comentou. Esperava que pudéssemos chegar a um acordo amigável. As coisas podem complicar-se quando as pessoas se recusam a ser razoáveis. É uma ameaça? Perguntou Ana com a coluna reta. É uma observação, respondeu Prado voltando a seu carro. Boa sorte, senhorita Mendes, vai precisar. Quando o carro desapareceu pela estrada, Ana sentiu um frio na espinha. Lucas, que havia escutado a conversa de longe, aproximou-se preocupado. Não gostei dele, comentou. Nem eu, concordou Ana, mas não vou deixar que me intimidem. Aquela noite, consultou com seu Manuel e com os professores da universidade sobre a visita. Todos concordaram que deviam ser cautelosos. A Agricorp tem reputação de ser persistente, advertiu a doutora Helena. Não tomam um não por resposta facilmente. O que podem fazer? Perguntou Ana. Várias coisas, respondeu o doutor. Roberto sombriamente, desde ofertas mais altas até táticas de pressão mais questionáveis. Já vi empresas assim tentarem registrar variedades que não lhes pertencem, ou encontrar formas legais de complicar a vida dos pequenos produtores. Por isso é tão importante que documentemos e registremos formalmente tudo, acrescentou Camila. Precisamos estabelecer de forma inequívoca que você e o Sr. Manuel são os guardiões legítimos destas variedades. Nas semanas seguintes, trabalharam febrilmente para formalizar o registro das variedades ante os organismos correspondentes. Foi um processo burocrático tedioso, mas necessário. Enquanto isso, o pomar continuava florescendo. A segunda onda de frutos era ainda mais abundante que a primeira. As árvores, agora completamente recuperadas, produziam com generosidade. Ana havia estabelecido acordos com 3 restaurantes locais de alta cozinha, uma pequena cooperativa de produtos orgânicos e uma loja gourmet em Belo Horizonte. Eram contratos modestos, mas estáveis que lhe permitiam crescer de forma controlada. As geleias e conservas haviam se convertido num pequeno negócio próprio. Fernando, para surpresa de todos, havia demonstrado talento para o marketing e as vendas, conseguindo colocar os produtos em várias lojas da região. Nunca pensei que diria isto, comentou ele uma tarde enquanto etiquetavam frascos de geleia. Mas isto é mais satisfatório que administrar o cafezal. Por quê? Perguntou Ana curiosa. Porque aqui vejo o resultado direto do meu trabalho, respondeu ele pensativo. No cafezal, sempre senti que lutava contra forças que não podia controlar. O mercado internacional, o clima, os intermediários. Aqui é mais pessoal. Fazemos um produto com nossas mãos, as pessoas provam e gostam. É simples, mas real. Ricardo, por sua parte, havia encontrado seu lugar supervisionando a expansão do sistema de irrigação. Sua experiência com as terras de várzea revelou-se valiosa para otimizar o uso da água. Estive pensando, disse ele um dia a Ana. Poderíamos usar parte de minhas terras para plantar mais árvores destas variedades antigas. Meu solo é diferente do seu. Poderíamos experimentar como se adaptam. Era uma proposta interessante e mostra de confiança genuína. Ana concordou em fazer um projeto piloto com algumas mudas. Finais de outubro trouxeram a estação das chuvas, e com ela uma explosão de vida no pomar. As árvores, que haviam passado tanto tempo adormecidas, pareciam determinadas a compensar os anos perdidos. Flores brotavam por todas partes, enchendo o ar com perfumes doces e complexos. Nunca vi nada igual, comentava Camila, que vinha semanalmente da universidade para documentar o progresso. A taxa de recuperação é extraordinária. Isto poderia virar um artigo científico importante. Uma manhã, seu Manuel não apareceu em sua hora habitual. Ana, preocupada, foi até sua casa e encontrou-o deitado, pálido, mas consciente. Só um mal-estar, minimizou o ancião. Estou ficando velho, vou chamar um médico, decidiu Ana, ignorando seus protestos. O médico diagnosticou cansaço e recomendou repouso. Seu Manuel tinha 83 anos, e o trabalho intenso dos últimos meses havia cobrado seu preço. Precisa descansar, ordenou Ana com firmeza. O pomar pode esperar, mas as mudas novas, protestou ele. Eu cuidarei delas,
prometeu Ana. Você me ensinou bem. Durante os dias seguintes, enquanto seu Manuel se recuperava, Ana assumiu completamente as responsabilidades do pomar. Era desafiante, mas também empoderador. Tudo o que o ancião lhe havia ensinado estava agora sendo posto à prova. E, para sua própria surpresa, descobriu que estava à altura do desafio. Suas mãos, antes inexperientes e torpes, agora moviam-se com confiança entre os galhos. Seus olhos reconheciam os sinais sutis de saúde ou doença nas plantas. Havia se convertido verdadeiramente numa agricultora. Mas o momento mais emocionante chegou numa manhã de novembro, quando Ana descobriu algo extraordinário nas árvores que haviam sido enxertadas com as variedades mais raras de seu Manuel. Os frutos que começavam a amadurecer eram diferentes de tudo o que havia visto. Uma manga apresentava tons dourados com veias vermelhas, como se tivesse sido pintada à mão. Uma jabuticaba havia crescido até o tamanho de uma tangerina, algo inaudito para essa espécie. E uma pitanga tinha um padrão de cores em espiral que parecia impossível. Lucas, tem que ver isto, chamou ela emocionada. Quando Lucas e posteriormente os professores da universidade viram os frutos, ficaram atônitos. São expressões fenotípicas raras, explicou o doutor. Roberto tirando fotografias freneticamente. Características genéticas que estavam latentes e que seus enxertos e condições de cultivo ativaram. Em palavras normais, pediu Ana. Você despertou não apenas as árvores, mas também seus genes adormecidos, traduziu Camila. Estes frutos são únicos. Literalmente não existe nada igual no mundo. A notícia espalhou-se rapidamente. Mais jornalistas apareceram. Mais propostas de negócios chegaram. Mas também chegou algo inesperado. Uma carta do Ministério da Agricultura reconhecendo o pomar de Ana como área de preservação de germoplasma agrícola. Uma distinção que proporcionava proteção legal e acesso a programas de financiamento governamental. É oficial, anunciou Lucas mostrando-lhe o documento. Seu pomar é agora patrimônio agrícola protegido. Ana leu e releu a carta, incapaz de acreditar completamente. Em menos de 6 meses, havia passado de ser a filha invisível com uma herança de galhos secos a ser a guardiã de um tesouro genético reconhecido nacionalmente. Aquela noite, reuniu-se com todos os que haviam sido parte de sua jornada. Seu Manuel, já recuperado. Lucas, Ricardo e Fernando, Beatriz, Joana, os professores da universidade, até Dona Teresa e o prefeito apareceram. Quero agradecer a todos, disse Ana com voz emocionada. Quando herdei aquelas árvores, pensei que era um castigo. Agora entendo que era uma oportunidade, mas uma oportunidade que só pôde florescer graças a todos vocês. Você fez o trabalho duro, interveio seu Manuel. Nós só ajudamos. Não, insistiu Ana. Vocês me ensinaram que nenhuma árvore cresce sozinha. Todas precisam de uma floresta ao redor, de raízes que se entrelaçam, de suporte mútuo. Isto, fez um gesto abrangendo a todos, é nossa floresta. Foi um momento de celebração e união, de promessas cumpridas e sonhos realizados. Mas como toda boa história, também era apenas o começo de algo maior. Porque aquelas árvores, que todos haviam acreditado mortas, não apenas haviam revivido. Haviam se convertido em símbolos de esperança, de resistência, de possibilidades infinitas. E sua história apenas estava começando. Os primeiros dias de dezembro trouxeram um calor intenso, e com ele a colheita mais abundante que o pomar havia produzido. Já não eram apenas 16 árvores recuperadas, mas um pequeno vergel que incluía o viveiro com dezenas de mudas novas, as plantas exóticas que Lucas havia introduzido, e uma seção experimental nas terras de Ricardo, onde as variedades antigas estavam sendo testadas em solo diferente. Ana acordava antes do amanhecer, não por obrigação, mas por puro desejo. Cada dia trazia novas descobertas, novos desafios, novos motivos para sentir-se viva de uma forma que nunca havia experimentado. Aquela manhã, em particular, estava agendada uma visita importante. Uma delegação do Slow Food Brasil, organização internacional dedicada à preservação de alimentos tradicionais,
Vinha conhecer o pomar para avaliar sua inclusão na Arca do Gosto, um catálogo mundial de produtos alimentícios em risco de extinção. "Estás nervosa?" perguntou Lucas, chegando com café fresco em sua garrafa térmica. Havia se convertido num ritual matinal. Ele trazia café, ela trazia pão de queijo que agora aprendia a fazer seguindo receitas que Beatriz lhe havia ensinado. Aterrorizada, admitiu Ana, aceitando o café gratamente. "E se eles não acham que nossas variedades são suficientemente especiais?" "São especialistas em alimentos raros", tranquilizou a Lucas. "Vão reconhecer o valor do que tens aqui." A delegação chegou pontualmente às 9 da manhã. 3 pessoas que desceram de um SUV com ar-condicionado. Carolina Mendes, coordenadora regional do Slow Food, Marco Venturi, um italiano especialista em frutas esquecidas, e Tomás Ribeiro, fotógrafo gastronômico cuja missão era documentar produtos da Arca do Gosto. "Que lugar extraordinário", comentou Marco em seu português com forte sotaque enquanto observava o pomar. "Pode-se sentir a história nestas árvores." Durante as horas seguintes, Ana guiou-os pelo pomar, explicando a história de cada seção, mostrando as técnicas de enxerto, levando-os ao poço restaurado. Seu Manuel, vestido com sua melhor roupa, contou a história das sementes de seu avô, com a paixão de um contador de histórias nato. O momento crucial chegou quando provaram os frutos. Ana havia preparado uma degustação cuidadosa, fatias de cada variedade disposta em pratos de cerâmica simples, acompanhadas apenas de água para limpar o paladar entre uma e outra. Marco provou a primeira manga, uma variedade que seu Manuel chamava de manga-coração, por sua forma ligeiramente cordiforme. O italiano fechou os olhos, mastigou lentamente e um sorriso iluminou seu rosto. "Madonna", murmurou, Isto é como provar um pedaço da história. As camadas de sabor, a textura, a doçura equilibrada com acidez. É perfeito." Provou as outras variedades uma a uma, tomando notas meticulosas em seu caderno. A jabuticaba gigante fez-o exclamar de surpresa. A pitanga em espiral provocou um silêncio reverencial. "Estas variedades não apenas merecem estar na Arca do Gosto", declarou finalmente. "Merecem ser celebradas como tesouros nacionais. São produtos únicos com uma história extraordinária de recuperação." Carolina assentiu em acordo. "Vou recomendar não apenas a inclusão individual de cada variedade, mas a designação do pomar completo como um presídio slow food." "O que isso significa?" perguntou Ana. "Significa reconhecimento internacional, acesso a uma rede global de chefes e consumidores conscientes, apoio para comercialização ética e proteção adicional contra a exploração comercial predatória", explicou Carolina. "É o mais alto nível de reconhecimento que podemos oferecer." Ana sentiu as pernas fraquejarem. Lucas segurou-a pelo braço discretamente. "Há, no entanto, certas responsabilidades que vêm com essa designação", continuou Carolina. "Compromisso com métodos de cultivo sustentáveis, rastreabilidade completa, transparência nos processos e, sobretudo, compromisso com a preservação e educação." "Isso nunca foi negociável", respondeu Ana com firmeza. "Desde o princípio, este projeto foi sobre algo mais que lucro. Foi sobre recuperar o que se havia perdido." "Exatamente a atitude que buscamos", sorriu Carolina. Tomás, o fotógrafo, havia estado capturando tudo. As árvores, os frutos, os rostos das pessoas. "Gostaria de fazer uma sessão formal", propôs, "para documentar isto adequadamente. Com sua permissão, claro." Durante o resto do dia, Tomás fotografou cada aspecto do pomar. Mas as imagens mais poderosas foram aquelas não ensaiadas. As mãos curtidas de seu Manuel, tocando delicadamente um broto novo. Os irmãos Ana trabalhando juntos para reparar uma tubulação. Ana mesma examinando um fruto com expressão de concentração absoluta. "Estas fotografias contarão sua história melhor que qualquer palavra", assegurou Tomás, mostrando-lhe algumas imagens na câmera. "É uma história de renascimento, não só das árvores, mas das pessoas." Depois que a delegação partiu com promessas de voltar para a documentação formal, Ana sentou-se sob sua mangueira favorita, aquela que havia dado o primeiro fruto, e permitiu-se um momento de reflexão. "Estás bem?" perguntou Lucas, sentando-se a seu lado.
Estou esmagada, admitiu ela. Por tudo isto, por o quão grande ficou. Às vezes sinto que não sou suficiente para o que isto requer. Ninguém é suficiente para o que a vida requer, respondeu Lucas com sabedoria. Mas você tem algo mais importante que suficiência, tem compromisso verdadeiro. Ana olhou-o, realmente olhou-o pela primeira vez em semanas. Havia estado tão absorta no projeto que não havia notado certos detalhes. Como ele sempre estava ali quando o necessitava, como seus olhos se iluminavam quando falava de planos futuros para o pomar, como as conversas entre eles haviam evoluído de profissionais a pessoais. Lucas, começou ela hesitante, por que você faz isto? Quer dizer, dedica tanto tempo aqui, tem o negócio de seu pai, sua própria vida. Por que investe tanto neste projeto? Ele desviou o olhar, mas não antes que ela visse algo vulnerável em sua expressão. No início era só curiosidade profissional, admitiu. Um projeto agrícola interessante, mas depois foi porque encontrei algo que havia perdido. O quê? Propósito, respondeu simplesmente. Quando voltei da universidade para ajudar meu pai, senti que havia abandonado meus sonhos, que estava preso numa vida que não havia escolhido. Mas aqui, vendo o que você conseguiu contra todas as probabilidades, lembrei-me por que escolhi a agronomia em primeiro lugar. Não pelos lucros ou pela tecnologia, mas pela possibilidade de criar vida onde não havia. E isso basta? Perguntou Ana suavemente. Lucas finalmente olhou-a diretamente. Não, confessou. Porque em algum momento entre restaurar poços e enxertar galhos, deixei de vir pelo projeto e comecei a vir por você. O silêncio que seguiu foi carregado de significado. Ana sentiu seu coração acelerar-se. Lucas, começou, mas ele a interrompeu. Não precisa dizer nada, apressou-se a falar. Sei que isto não é o momento, que tens 1000 coisas na cabeça. Só queria que soubesse que não estás sozinha nisto, que se necessitas de mim, não apenas como agrônomo, mas como... O que quer que precises, estou aqui. Ana estendeu a mão e tomou a dele. Não estou boa para isto, admitiu. Para relações, para romance. Minha vida inteira esteve definida por cuidar dos outros. E agora que finalmente tenho algo próprio, estou aterrorizada de dividi-lo. Dividir não é perder, disse ele apertando sua mão. É multiplicar, como seus enxertos. 2 plantas diferentes que se unem e criam algo novo e mais forte. Ana sorriu apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Você e suas metáforas agrícolas. É o que tenho, sorriu ele de volta. O momento foi interrompido pela chegada abrupta de um carro que subia pela estrada a velocidade perigosa. Era o carro da Agricorp. Desta vez não era apenas Álvaro Prado quem descia. Eram 3 homens de terno, e sua atitude era muito menos cordial que na primeira visita. Senhorita Mendes, cumprimentou Prado com frieza. Preciso falar com você sobre um assunto grave. Estou escutando, respondeu Ana, ficando de pé, com Lucas ao seu lado. Tem chegado à nossa atenção que você está cultivando variedades de frutas que poderiam infringir certas patentes agrícolas registradas por nossa empresa, declarou Prado, retirando uns documentos de sua pasta. Que patentes? Perguntou Lucas pegando os documentos. Temos registradas certas características genéticas de mangueiras, incluindo colorações específicas e padrões de crescimento. Seus frutos parecem exibir essas características. Isto é ridículo, replicou Ana. Estas variedades são anteriores a qualquer patente moderna. Existem há mais de um século. Terá que provar-se em tribunal, respondeu Prado com um sorriso que não chegava a seus olhos. E os tribunais podem ser muito caros, senhorita Mendes. Muito caros mesmo. Estão tentando intimidá-la, interveio Lucas com raiva. Estamos protegendo nossa propriedade intelectual, corrigiu Prado. Mas somos pessoas razoáveis. Se a senhorita Mendes aceitar nosso acordo de exclusividade, podemos esquecer este desafortunado mal-entendido. Ana sentiu a raiva ferver dentro dela. Saiam da minha propriedade, disse com voz controlada mais firme. Não seja tola, insistiu Prado. Não pode lutar contra nós. Temos equipes inteiras de advogados. Podemos enterrá-la em processos até que não lhe reste nada. Saiam! Gritou Ana,
perdendo a compostura pela primeira vez. Os homens trocaram olhares e finalmente voltaram a seu carro. Mas Prado teve uma última palavra antes de partir. Tem uma semana para reconsiderar. Depois entramos com o processo. Quando o carro desapareceu, Ana deixou-se cair no chão, tremendo. Lucas ajoelhou-se a seu lado. Vão me tirar tudo, sussurrou ela. Vão me tirar tudo. Não vão, respondeu Lucas com determinação. Não vamos deixar. Aquela tarde convocaram uma reunião de emergência. Seu Manuel, Ricardo, Fernando, os professores da universidade, Beatriz, até Dona Teresa e o prefeito. Todos se reuniram na pequena sala da biblioteca que Beatriz havia colocado à disposição. A ameaça é real, explicou o Dr. Roberto depois de revisar os documentos. A Agricorp efetivamente tem registradas certas patentes, embora sejam questionáveis. O problema é que demonstrar que suas variedades são anteriores requer tempo e dinheiro. Quanto tempo? Perguntou Ana. Meses, possivelmente anos, respondeu o advogado que o prefeito havia trazido. E os custos legais poderiam ser devastadores. Então ganharam, murmurou Ana derrotada. Não. A voz surpreendentemente forte de seu Manuel fez todos virarem-se. O ancião estava de pé, tremendo de indignação. Não vão ganhar porque vamos lutar. Como vocês lutaram pelas árvores? Mas como? Perguntou Ana com desespero. Com a verdade, respondeu a doutora Helena. E com a comunidade. A Agricorp não esperava reconhecimento internacional. O fato de que o Slow Food esteja envolvido muda tudo. Podemos fazer pressão pública, mobilizar a comunidade científica, expor suas táticas predatórias. E eu posso ajudar com isso, interveio Dona Teresa. Tenho certos contatos na imprensa nacional. Esta história, uma grande corporação tentando roubar o trabalho de uma pequena agricultora que recuperou variedades antigas, é exatamente o tipo de narrativa que ressoa com o público. E nós ajudaremos com os custos legais, acrescentou Ricardo para a surpresa de Ana. As terras que herdamos têm valor. Podemos usá-las como garantia para um empréstimo se necessário. Isto é uma luta de todos nós, concordou Fernando. Porque se deixamos que façam isto com você, podem fazer com qualquer um. Ana olhou ao redor da sala e viu algo que nunca havia esperado. Uma comunidade unida em sua defesa. Pessoas que haviam se convertido não apenas em aliados, mas em família. Então lutamos, decidiu com voz firme, mas fazemos inteligentemente. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Dona Teresa cumpriu sua palavra e a história apareceu em jornais nacionais. Beatriz organizou uma petição online que conseguiu milhares de assinaturas em poucos dias. Os professores da universidade publicaram artigos acadêmicos documentando a antiguidade e unicidade das variedades de Ana. O Slow Food Brasil emitiu um comunicado de prensa denunciando a biopirataria corporativa e ameaçando com remover qualquer produto Agricorp de seus eventos internacionais. A história ganhou tração nas redes sociais com a hashtag Isso Salvem o Pomar de Ana. A Agricorp encontrou-se repentinamente no centro de uma tempestade de relações públicas. As redes sociais explodiram com críticas às suas táticas. Chefes famosos declararam publicamente que não usariam mais produtos da empresa. Até políticos começaram a fazer perguntas sobre patentes agrícolas abusivas. Uma semana depois da ameaça original, Álvaro Prado voltou. Mas desta vez, vinha sozinho, e sua atitude era completamente diferente. Senhorita Mendes, começou com voz cansada. Venho em missão diplomática. Estou escutando, respondeu Ana com os braços cruzados. Minha empresa subestimou a situação. E você? Admitiu. A tempestade mediática nos pegou desprevenidos. Nossos advogados agora aconselham a retirar qualquer reivindicação. Inteligente da parte deles, comentou Lucas secamente. Mais que isso, gostaríamos de propor uma paz, um acordo em que ambas as partes ganham. Não estou interessada em seus acordos, respondeu Ana. Por favor, ao menos escute, pediu Prado. E pela primeira vez parecia genuinamente humano. Minha empresa está disposta a fazer uma doação significativa para a preservação de seu pomar, sem cordas, sem contratos.
simplesmente como compensação pelos inconvenientes causados. Quanto? Perguntou Ricardo praticamente. O número que Prado mencionou era substancial, suficiente para expandir o pomar, construir instalações adequadas de processamento e criar um fundo de manutenção a longo prazo. E em troca? Perguntou Ana desconfiada. Absolutamente nada, respondeu Prado. Minha empresa quer que esta história desapareça. A melhor forma de conseguir isso é converter-se em parte da solução ao invés do problema. Ana olhou seu Manuel, Lucas, seus irmãos. Todos assentiam levemente. Com uma condição, disse ela finalmente. A doação não vem apenas para meu pomar. Cria-se um fundo para apoiar pequenos agricultores que trabalham com variedades tradicionais por toda a região. Prado piscou surpreendido. Isso não estava no que me autorizaram. Então volte e consiga autorização, respondeu Ana firmemente. Ou a tempestade mediática continua. Para sua surpresa, Prado sorriu. Um sorriso genuíno desta vez. Sabe? Comentou. Fui encarregado de fazer negócios difíceis durante 20 anos. Esta é a primeira vez que alguém me vence completamente e me faz sentir bem a respeito. Então temos um acordo? Perguntou Ana. Terão sua resposta em 48 horas, prometeu Prado. E pela primeira vez, apertou sua mão com respeito genuíno. 2 dias depois, a Agricorp anunciou publicamente a criação do Fundo de Preservação de Variedades Agrícolas Tradicionais, com um financiamento inicial substancial. Ana seria parte do comitê consultivo que decidiria como distribuir os recursos. A notícia foi celebrada como uma vitória não apenas para Ana, mas para pequenos agricultores por todo o país. Havia estabelecido um precedente. As comunidades podiam se defender das táticas predatórias das grandes corporações quando se uniam. Mas para Ana, a verdadeira vitória era outra. Uma tarde de dezembro, enquanto o sol se punha pintando o céu de cores impossíveis, Ana reuniu todos na sombra da velha mangueira que havia dado o primeiro fruto. Quando herdei este lugar, estava sozinha e assustada, começou. Meu pai deixou-me o que acreditava eram galhos secos como castigo. Mas se descobri algo nestes meses, é que não existem galhos verdadeiramente secos. Só galhos esperando as condições certas para florescer. Olhou a cada pessoa presente. Seu Manuel, que lhe havia ensinado a enxertar e a acreditar. Lucas, que lhe havia mostrado que dividir não é perder. Ricardo e Fernando, que haviam aprendido que o sucesso verdadeiro vem da colaboração, não da competição. Beatriz, Joana, Dona Teresa e tantos outros que haviam aportado suas próprias habilidades e conhecimentos. Vocês foram minha água, meu sol, minhas raízes, continuou com voz emocionada. E juntos criamos algo que nenhum de nós poderia ter feito sozinho. Um brinde, propôs seu Manuel levantando seu copo de suco de manga feito com os frutos do pomar, pelos galhos secos que se negaram a render-se. E pelos novos brotos que virão, acrescentou Lucas olhando Ana com um sorriso que prometia futuros ainda por escrever. Enquanto brindavam e riam sob as árvores que haviam ressuscitado juntos, Ana sentiu uma paz profunda. Seu pai havia tentado ensinar-lhe uma lição amarga sobre fracasso, mas o que ela havia aprendido era completamente diferente, que de toda perda pode nascer ganho, que todo fim pode ser um começo, e que às vezes o que parece um castigo é, na realidade, o maior presente possível. As árvores ao redor sussurravam no vento, carregadas de frutos e promessas. O poço que havia sido esquecido agora fluía com abundância. E Ana, a filha invisível que todos haviam subestimado, havia criado não apenas um vergel, mas uma comunidade, um legado, um futuro. Os galhos secos haviam florescido, e continuariam florescendo, geração após geração, porque Ana havia aprendido a lição mais importante de todas, que com paciência, fé e apoio mútuo, qualquer coisa morta pode voltar a viver. E talvez, pensou ela naquela noite enquanto caminhava entre suas árvores sob um céu estrelado, talvez tenha sido exatamente isso que seu pai havia tentado ensinar-lhe desde o princípio, não com crueldade, mas com a esperança oculta de que ela descobrisse por si mesma o que ele nunca pôde. Que o verdadeiro valor não está no que se herda, mas no que se constrói com as próprias mãos. E Ana havia construído um paraíso do nada.
havia plantado sonhos onde só havia desespero. Havia criado vida onde todos viam morte. Porque no final, ela mesma havia sido como suas árvores, não morta, apenas esperando as condições certas para florescer. E quando essas condições chegaram, água, sol, cuidado e, sobretudo, amor, ela floresceu de forma mais brilhante do que qualquer um poderia ter imaginado. Os galhos secos eram agora uma floresta. E essa floresta continuaria crescendo, entrelaçando suas raízes, abrigando nova vida, dando frutos que alimentariam não apenas corpos, mas também esperanças e sonhos. Porque essa é a natureza das árvores e das pessoas que se recusam a render-se.